de Zoom, né, Ju? Ainda tem esse monte de janela. É janela, é Zoom, é loucura. Legal, obrigada. Agora eu vou deixar ali, ok. Por isso que é bom a gente entrar um pouquinho antes, que a gente deixa tudo arrumadinho. Sim. Deixa eu ver. Não vamos esquecer de pedir para o pessoal... Ainda tem isso, né? Fora esse monte de Zoom, né, Ju? Ainda tem esse monte de janela. Peraí. Tá dando um delay aqui. Passado, futuro, presente. Pronto, agora foi. Estamos aqui. Legal. Vamos esperar mais um minutinho. Dá tempo da gente tomar um chá, ficar tranquilo. Você tá bonita, adorei essa camisa de listrinha. Ah, é um bodyzinho, um colã bonito, né? Adoro. Sabe que uma vez a minha professora de yoga, ela tinha mania de usar sempre assim, listrinha, né? E eu também adoro camisa de listrinha. Aí um dia, no meio da aula, não sei de onde ela tirou isso, esse foi, sei lá o que foi da brincadeira, mas ela falou que listrinha trazia alegria. Eu falei, nossa! Ah, legal. Que Aí, legal. aí virou as fãs das professoras, a gente só dava com a listrinha, né? A gente falava, nós somos o time da listrinha, a gente ria e ficava todo mundo de listrinha na aula, era uma viagem, né? Aquele monte de... A gente tem uma outra convidada aqui, ó. Ai, que delícia! Ela não pode ver câmera, né? Que ela vem na hora, assim. Ela não sei o que acontece com ele. Que delícia! Amo, Ela vai ficar circulando por aí, daqui a pouco ela volta. Ah, isso é sorte nossa, que bom! Maravilha. Você, Ju, você vai querer compartilhar slide ou vai ser sua conversa? Porque slide, se você quiser... Só conversa. Ah, tá joia, beleza. Se você quiser, só para eu saber que aí eu já sei como te colocar, mas não tem problema. Maravilha. Ontem a gente fez também só com conversa com a Xanda, foi uma delícia, ela lá na Bahia. Aí ficamos conversando, muito bom. Legal. Que bom. Porto Alegre, né? Porto Sim, Alegre. estou em Porto Alegre. Uhum. E como é que está aí a situação das coisas? Está abrindo, está melhorando? Tá, basicamente tudo aberto, assim, mas claro, com aquelas restrições, né? Mas sabe, Cris, que eu tava no interior, né? Esse mês eu passei em Porto Alegre porque eu vim fazer algumas funções aqui. Então, aqui eu realmente tenho que usar a máscara, né? Você vai no supermercado, no banco, essas coisas, restaurante. Restaurante é engraçado, né? Porque você usa máscara e você vai comer e você tira, vai embora sem máscara. É uma função, né? Eu acho mais engraçado. Mas lá onde eu tava, eu nem peguei pandemia, assim, sabe? Eu nem participei disso, assim. Mas aqui em Porto Alegre as coisas voltaram ao normal. Vamos ver depois das eleições, né? O que vai acontecer. Falar em eleição, né? Hoje está lá, meu Deus, Trump, socorro, hoje é um dia importante nas nossas vidas. Vamos ver o que vai acontecer. Mas É. eu igual a você, Ju, eu estava na pandemia aqui, a gente teve uns meses antes, né? Chegou um pouco mais forte Sim. antes. E aí eu estava lá numa montanha também, na fazenda, lá na casa da família, não sei o quê. E aí o que acontece? Eu nem tinha máscara, porque, claro, era só ovelha, gato, cachorro. Isso. Aí ficava lá tal, eu nem podia sair mesmo porque aqui era proibido, né? Então, assim, eu nem tinha máscara. Aí, quando começou um dia poder sair, eu fui lá na cidadezinha, aí eu comprei, achei estranhíssimo tudo aquilo, uns 3 meses depois, né? Fiquei 3 meses lá só gravando meu curso, beleza absoluta, fiquei trabalhando, fiquei de boa, né? Meditando. Sim. E aí, agora, né, tem 3 meses já, eu mudei para Barcelona. Nossa, para mim foi um impacto. Porque foi um impacto, porque eu não estava acostumada a ver gente, de repente comecei a usar, claro, máscara, todo mundo apavorado. Eu fiquei um mês assim, eu fiquei bem assustada, para falar a verdade, foi muito esquisito. Agora já me acostumei, né? Mas agora está começando aqui ladeira abaixo de novo, Ju. A gente está fechando tudo. É isso que eu tô dizendo. Agora chegou o inverno aí, né, Cris? Oi? Então, agora chegou o inverno aí, né? Tá chegando o inverno. Outono, e aí o pior, né? Que o que acontece é o seguinte, que a moçada jovem, né? A galera de 20, 30, ficou achando que isso era doença de velho e aquela coisa que eles falavam, então eles ficavam fazendo muitas festas, as terraças cheias, os bares lotados. Então, assim, a gente tinha muitas restrições, por exemplo, para atividades culturais, né? Ou yoga, essas coisas eram um maior problema. Tanto que eu estava querendo fazer aqui o workshop do Beleza Absoluta e tal, estava mal problema. E aí os bares lotados, sabe? Sushi, tudo lotado. Eu passava na rua e falava, gente, esse povo é louco, todo mundo aí dentro
dentro, né, bebendo, fumando, né? Sim. Que loucura! E aí foi passando, todo mundo de boca calada. De repente, claro, a gente está batendo recorde agora na Europa, né? Batendo recorde diário, de repente, assim. Então, eu acho que, assim, a gente que tem mais imunidade, né, que tal, assim, eu estou achando mais difícil de ter um problema grave com a gente que está, assim, um pouco mais forte, porém, nunca se sabe, né? Agora, esse pessoal da rua que está bebendo, fumando o dia inteiro, tá assim, jovens, muitos jovens afetados, muitos, não é assim só É, os idosos, muitos jovens. Então, assim, agora vai fechar tudo de novo. vai fechar de novo, isso. O pessoal não abusa daí, né? Não tem limites. Vai ser um confinamento parcial, então, assim, acho que eu vou fazer outro curso grande daquele, vou ficar em casa gravando. Sim. Aí eu espero que pelo menos a gente possa passear no parque, para poder fazer uma yoga no parque, poder não tomar. Eu fiz, para mim foi basicamente um retiro também, né? Porque eu saí da cidade grande, porque eu ia ficar confinada em casa. Imagina com um bichinho que eu levo todo dia pro parque para passear, não tem como, né? Aí eu saí correndo, saí bem na hora, assim, eu fui lá pro meio do mar. Aí Ai, eu falei, aqui eu vou ser livre. eu também. Eu fiquei lá na natureza. Agora, aqui, se fechar de novo, eu acho que não vai fechar tão radical. E eu quero ficar aqui porque eu estou com algumas atividades aqui também. Estou recebendo também o Uhum, tratamento. A gente tem uma casa aqui de cura, tá o pessoal lá. Então, qualquer coisa do confinamento, eu vou legal. ficar com o meu povo ali. A gente vai ficar só ali meditando e, olha, deixa o mundo passar. Tudo bem também. Ai, gente, já são 16h59. Falta um minuto, então. Não sei se a gente já vai. Nós somos 16h59 para você, Cris. Aqui é meio-dia 59. 59, né? Então, meio-dia e 59. A Camila Gonzaga, deixa eu dar um bom dia. Bom dia, Camila. Camila ganhou o meu curso, né? Porque a Camila, Parabéns, Camila, que legal. Camila, sabe o que a Camila fez? Ela emagreceu 15 quilos desde a quarentena para cá, só porque ela falou assim que começou a comer comida de verdade. Eu falei, poxa, então, olha, merece, né? Fazendo umas coisas assim. Que massa, que legal. Bom, a gente Nada tem como uma boa informação, né, Cris? totalmente. E Bom, vontade, né? à vontade. Nós estamos, então, em ponto. Vamos ver aqui se o pessoal vai começar a entrar daqui a pouco. Geralmente tem um delayzinho. A Luciane entrou. Bom, a gente já está em ponto, está tudo ligado aqui. Não sei, o pessoal vai entrando pouco a pouco. E aí podemos começar. Eu acho que a gente pode começar em ponto, aí porque isso aí também assim as pessoas geralmente vão entrando, daqui a pouco estão entrando, ou se não também vem depois. Tem esse pessoal que fica vendo depois também, né? A gente tem 1 hora, Cris, é isso? A hora que você quiser, pode ser menos, pode ser mais, a gente é livre, Ah, fica à sim, vontade. sim. Tipo, não cai, assim, não tem aquela. Não tem nem no Instagram, a live do Instagram, que chega 1 hora e ele corta, né? Não, tá tranquilo, você fica à vontade para fazer. Acho legal no final, assim, né, para a gente dar um espaço para o pessoal fazer pergunta, uma coisa boa, né? Se Sim, quiser com e certeza. tal, e fica à vontade. Então, assim, é um grande prazer estar aqui com você. Eu me lembro da última vez que a gente se viu, né, Ju? Que situação diferente. Sim, Cris, é verdade, é verdade. Foi lá onde você estava morando, lá no aqui no Brasil, né? Eu me lembro um comentário seu que foi muito engraçado, foi assim, porque a gente morava naquela casa a 15 quilômetros de estrada de terra, né, no meio do cerrado brasileiro lá da Chapada dos Veadeiros. Aí você olhou e falou assim, vocês moram aqui? Você perguntou. Vocês moram aqui? Era aquele gato bonito, aquela casa era bonita, né? E aí Linda. era lindo, uma casa linda, maravilhosa. A gente fez aquela fogueira, jantarzinho, aquele foi o último final de semana de glória. Depois chegou o prêmio, né? Nossa, Vocês, verdade, Cris. vocês quase passaram por isso. Foi a semana É exata. verdade. E tu lembra que eu ainda comentei, eu falei, eu queria passar aqui uns dias com as meninas. Eu cogitei essa hipótese de ficar lá.
Você ia ficar lá em casa, nossa, ainda bem que não ficou, porque aí semana seguinte foram os rapazes que entraram, né? Enfim, aí a gente viveu isso sozinha, graças a Deus, sem vocês, e aí a gente encerrou aquele momento ali da casa, né? Porque achou que depois daquilo não teve mais vontade. Mas então a gente passou o Sim. último final de semana belíssimo ali com a sua presença. Muito obrigada. Ai, com as suas comidinhas maravilhosas. Nossa, a Cris e a Camila fizeram muitas comidinhas lindas na fogueira. Lembra que tinha uma lua linda? Tava perfeita aquela noite, né? Foi muito auspicioso. Estava perfeito. Ali era tudo perfeito. Na verdade, até esses rapazes terem entrado, foi perfeito também, Ju, porque ali era uma coisa que eu tinha que encerrar. Então, assim, às vezes o universo te traz uma coisa ruim, né? Tanto que acho que você vai falar hoje de transformação, é muito legal esse tema até por isso. Uma coisa ruim, que no momento parece um horror, né? Poxa, um assalto, uma violência, mas depois a gente pensa assim, sabe o que eu falo? Falo que eles são os meus anjos, esses meninos, os meus anjos. Porque eles trouxeram uma mensagem tipo assim, sai daí, Cris, não é para você. Então, eles me trouxeram uma mensagem de sair daquela situação, né, de me transformar para outra, que eu tive que passar por um momento, né, de transição, e hoje em dia eu sou muito grata a eles, porque se não fosse eles, talvez eu estivesse lá e eu nem sei se eu queria estar lá, entendeu? Então, muito bom. E é bem interessante identificar isso, né? Porque muitas vezes a gente tem dificuldades na vida, não tem como você passar por essa vida, adquirir experiência sem passar por algo negativo, né? Não tem como, né? Eu lembro que o meu professor de Ayurveda, ele dizia assim, Buda diz que a vida na Terra é sofrimento. O que é esse sofrimento? É você observar, se auto-observar, perceber que você não está feliz, perceber que existem incômodos, que a vida não é só momentos de alegria, mas o que você faz? Aceita e transmuta. Você modifica isso, você sai da sua zona de conforto, você vai em luta daquilo que realmente você busca, né, que te deixa feliz. E a partir daí, você então começa a viver saudável e pleno na Terra, né? Então, infelizmente, a dor ela faz parte desse plano, né, terreno, né? A gente é o tempo todo essa dualidade. É a condição da Terra essa, é o bem, é o mal, é o branco, é o preto, né? O homem, a mulher, são os opostos. Então, para você gozar dessa beleza, dessa boa aventurança, você passa por esse túnel obscuro e fétido, né? Que é, enfim, as coisas que vêm para a gente aprender. Foi assim que eu cheguei no Ayurveda, inclusive, né, Cris? Ai, que maravilha! Eu já fico assim, então, poxa, Ju, apresenta-se você, diga quem você é, para caso que as pessoas que não te conheçam, né, da onde que mais ou menos que começou assim, ou o que que você faz, se apresenta e depois você pode contar essa nossa história para a gente aí, emocionante. Bom, obrigada então, Cris, por esse convite lindo, super agradeço, né? Eu acho que hoje a gente não trabalha mais um excluindo o outro para querer subir a escada, né? Hoje a gente trabalha em conjunto, né? E a força, principalmente a nossa força, né? As mulheres estão acordando, né, para essa realidade de quem nós somos de fato, né? Do nosso poder feminino, da nossa autocura. Então, como é legal assim a gente trazer outras pessoas para fazer essa união, né? E cada uma vai trazendo a sua história e, enfim, as pessoas vão nos conhecendo e somando, né? Porque somos uma rede, aprendemos isso no Ayurveda, no Yoga, né? Essa união, né? Que faz a grande força mesmo. Então, muito obrigada por esse convite, para eu poder estar aqui trazendo um pouquinho da minha história, porque se não fosse o Ayurveda, eu seria outra pessoa. Tipo assim, nem sei onde que eu estaria hoje, né? Mas, enfim. Então... Absolutamente, eu que agradeço a sua presença e é justamente o que você falou, né? O yoga significa já união, né? União com o universo, união, né? A nossa união com o cosmos. Então, eu acho que a melhor experiência da vida são os relacionamentos, né? Tanto os amorosos quanto os profissionais, os familiares, os amistosos. Então, a gente cresce muito, né? Se a gente fica sozinha ali querendo fazer tudo, a gente fica muito medíocre, fica muito virado para o seu próprio para a sua própria visão, né?
Eu gosto muito daquela história do elefante, né? Que uma pessoa diz que o elefante é uma bola gorda e o outro diz que o elefante é uma tromba, não sei o quê, os cegos, né? Aí uma pessoa chega e fala, não, os dois estão certos, é a tromba, aliás, os três, tem um que fala que é o rabinho, não sei o quê. Então, é o rabinho, é a tromba, é o gordão, é o mesmo elefante, mas a gente vê de formas diferentes, né? A gente filtra. Então, é muito lindo compartilhar, e eu acho que no momento que nem esse a gente está, né, Ju? Tão complexo, tão diferente, as pessoas em casa, todo mundo com vários temas de ansiedade. Então, nós que somos terapeutas, temos a obrigação de estar à disposição agora de muita gente. Eu estou atendendo muito, eu estou trabalhando muito online, aqui na Espanha, online, em todo outro lugar. E aí eu pensei, gente, mas às vezes eu estou à tarde de bobeira, esse mês eu tirei muito para fazer tratamentos, assim, por que eu não junto o pessoal e vamos fazer uma semana gostosa? É ótimo, né? Então, assim, acho que vai surgir outras nesse confinamento aí. Então, muito sempre surge. Fico muito feliz de você estar aqui. Então, fica à vontade para falar, eu não vou te interromper, a não ser que você queira, e aí a gente fica aqui. Não, por favor, na hora que você quiser, por favor, eu acho que super agrega, né? É legal. Até porque se deixa, eu vou seguir, vou tocar aí 2, 3 horas, eu não vou parar de falar. Pode ficar, eu tô à sua disposição e o pessoal adora. Na ontem eu fiquei achando aqui também umas 2 horas, trocava chá, eu falei, nossa, a gente está tomando chazinho junto, chazinho das garotas, é muito bom. Legal. É isso aí. Você estava falando, né, tipo assim, as formas de ver o elefante, né, como que o cego define isso. E isso vale também para esse monte de terapias, de essas novidades que estão surgindo, né? Porque, interessante, o Ayurveda e o Yoga são ciências milenares. Hoje, né, de alguns anos para cá, que a gente está tendo essas informações abertas dentro da nossa sociedade, né? Porque há 10 anos atrás, aqui no Brasil, eu acredito que não se falava sobre Ayurveda, era muito pouco. Tem gente ainda hoje que não conhece, né? O yoga já é mais difundido, já veio um pouco antes, mas o que eu queria trazer aqui é que o que é a verdade absoluta, né? Eu me transformei com o Ayurveda. O Ayurveda vai ser sempre a minha base, porque a minha passagem, né? O ligar a chavezinha, aquele que fez a transformação da Juliana, né? Que nasceu naquela sociedade, naquela época, naquela família, naquelas vizinhanças, naquela escola, ela, de alguma certa forma, ela transformou. Não vou dizer que ela morreu porque ela está aqui, né? Ainda sou eu, ainda tenho memória, mas estou aqui completamente transformada daquilo. E o Ayurveda foi a minha base. Agora, se você trabalha com xamanismo, se você, né, é religioso, se você tem alguma crença, não importa, né? Não importa. O que importa é você sempre querer se melhorar, né? É trazer o seu autoconhecimento. E foi isso que me despertou, né? Que eu sempre queria saber quem que eu era, qual que era a finalidade de estar aqui, por que eu estou aqui, né? Qual que é o meu propósito? Eu vim aqui para quê? Para estudar, trabalhar, me ralar e morrer? Tipo, não faz sentido isso. É muito pouco, né? Aí você trabalha a vida inteira, faz um monte de plano, aí daqui a pouco, sei lá, adoece. Aí para e se pergunta o que eu fiz da minha vida, né? Qual que é a finalidade de tudo isso? Tá bom, hoje eu já sou formada, eu sou casada, eu tenho filho, e agora meus filhos cresceram, foram embora e eu tô aqui sozinha, né? Sei lá, separado com o marido ou não. Não importa. O que eu quero trazer aqui é que, para mim, essa grande transformação, ela aconteceu através do Ayurveda. Então, rapidamente, eu vou trazer a minha história, assim, bem rapidinho, porque ela pode ser dramática, né? Mas eu não vou dar ênfase a isso, até porque passou, né? Então, o que aconteceu foi que eu morava na Austrália naquela época. Isso tem... nossa, minha gatinha passou correndo aqui e desligou a luz. Mas eu acho que tá bom ainda, né? Não precisa Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, tá. Aí eu morava lá e eu tinha um cachorro. E aquele cachorro, ele era a minha família, né? Eu já estava morando fora, eu morava na Nova Zelândia e eu adquiri ele na Nova Zelândia e quando eu me mudei para a Austrália eu levei ele junto. Então ele era a minha grande família, era o que eu tinha. Tinha alguns amigos e tal, mas eu levava ele para cima e para baixo o tempo todo. Aconteceu uma tragédia,
do qual ele acabou morrendo, né? De uma forma bem ruim, assim, né? Uma forma bem... porque a Cris que mora fora do Brasil sabe que a lei funciona, né? No Brasil, a gente deixa nas coxas, assim, né? Tipo, no Brasil, a gente sempre burla a lei, né? Mas lá onde eu estava, na Austrália, isso não existia, a lei acontecia. E ele era um pitbull, ele era uma raça restrita dentro do país, né? E ele acabou brigando com outro cachorro da mesma raça, e o dono do outro cachorro denunciou, né, pro council, e eles foram lá em casa e pegaram o cachorro para matar, né, para fazer eutanásia. Então, imagina, eu estava sozinha naquela época, né, e aquilo para mim, assim, foi muito difícil de lidar, de entender, foi realmente uma fase muito difícil, assim, da qual eu entendi o que era a morte, né? Até então eu nunca tinha tido nenhum parente, ninguém de perto que tinha morrido e tal. Então ali foi um aprendizado, assim, bem na dor mesmo, né? E aí eu tive um mês que eu fiquei bastante mal, fiquei em depressão e tal. E naquele mês, naquele tempo, eu teve um momento assim que eu acordei e eu disse, beleza, ou eu vou morrer junto, vou ficar em depressão e vou, né, esquecer da vida, ou eu vou sair dessa, né, depois de um mês. Então eu disse, ok, eu vou sair dessa, eu vou fazer de tudo que eu puder para conseguir sair disso. E a vida muito sábia, muito bela, né, dá as suas voltas, eu acabei indo para um lugar, para uma praia muito legal, lá, não sei se a gente tem gente da Austrália aí, mas em Byron Bay, e fui visitar, né, fui sair de final de semana e tal, tirei uns dias, e lá eu conheci um menino, um paulista, que me disse, por que você não vem morar aqui e vem estudar Ayurveda? Aí eu disse, ai, o quê? E ele disse, olha, eu também não sei muito bem, mas parece que eles mexem com meditação, com ervas, com cura, com yoga. E eu disse, uau, tudo isso num curso só? E ele disse, sim. Eu disse, então eu vou ver o que é isso. E aí eu fui visitar o meu professor, né? Que na época não era. E eu achei muito lindo, muito interessante. Ele era um senhor com um cabelão comprido até a cintura, branco, assim, coisa mais linda. E me recebeu super bem. E aí eu perguntei para ele, né? Por favor, o que é Ayurveda? Gostaria de saber o que é esse curso, o que vocês fazem, né? Então ele tirou o tempo dele para me explicar, me mostrou o local. E eu senti, sabe? Eu senti uma força, senti algo que eu não sabia explicar o que era, mas ali naquele momento eu senti que era para eu fazer, era um chamado. Uau! Aí passou 2 semanas e eu tava com aquela, né, aquela Ayurveda, meditação, yoga, alimentação, aquilo não saía da minha cabeça. Eu disse, caramba, eu acho que eu vou voltar lá e vou ver um pouquinho de como é que funciona isso, o que vai me trazer de benefícios. E aí, casualmente, aconteceu de eu ter folga no meu trabalho e um amigo ir para aquele local novamente. Eu acabei indo de novo. Lá eu conheci muitos brasileiros que estudavam e ficamos amigos e comecei a olhar as possibilidades de me mudar, a casa, etc. Voltei para o Brasil, saí de férias, fiquei um mês no Brasil e quando eu voltei para a Austrália, eu fui direto, então, para Byron Bay, onde era o curso. Eu não tinha casa, eu não tinha nada, eu só sabia que eu tinha que estudar. E foi assim que aconteceu. Então eu fui, né? Fui de mala e cuia, lotei o carro de mala, lotei o carro com a minha vida ali, né? E fui-me embora. E aí mal sabia eu que a minha vida, tipo, ia se transformar e que ia seguir anos e anos fazendo esses movimentos. Bota a mochila nas costas e vai. Conheço muito bem. E aí foi o que aconteceu. Eu comecei a estudar e, claro, era em inglês, né? Eu já falava inglês, mas mesmo assim, não, era uma linguagem muito diferente, uma linguagem totalmente nova, muitas palavras em sânscrito.
e em inglês, né? Então eu tive assim realmente grande dificuldade no início, né? Até porque eu tinha uma mente muito racional, né? Muito metódica. Era um pouco diferente das coisas que eu já tinha estudado, né? No Brasil eu fazia faculdade de jornalismo e então assim não tinha nada de meditação no jornalismo, nada de alimentação saudável. A gente saía, né, no final da aula e ia beber cerveja no bar e tal, enfim. Aí, então eu comecei a viver aquilo, né, no dia a dia, a estudar profundamente, e eu fui descobrindo um mundo novo, um mundo assim que eu até então era totalmente diferente para mim. E, e foi muito bonito, né? Apesar de vários momentos da gente se deparar com as nossas sombras, de ter que lidar com quem nós estamos, né? Vou dizer somos porque somos muito além dos nossos estereótipos, mas de ter que lidar com toda essa carga emocional, né, que nós carregamos, que a gente traz da nossa infância, que a gente traz da vida, ao longo da vida que a gente vai adquirindo. E a gente, então, trabalhava muito essas questões de autoconhecimento. Então, a gente tinha aula 2 vezes por semana e mais o estágio, que daí a gente botava a mão na massa com as práticas, né, das terapias. Uhum. Então, 6 meses de aula, ia começar um novo curso. E aí eu conversei com o meu professor e pedi para retornar no início das aulas, porque eu precisava ter certeza do que eu estava entendendo. Era um assunto tão profundo, Olha, tão diferente das coisas que eu já tinha estudado, que eu confesso que a minha mente racional queria trazer explicação para tudo o que eu estava sentindo. Então, eu voltei para o início do curso e comecei do zero mais uma vez. E ali foi quando eu deslanchei, porque eu tive não só certeza, mas ficou muito mais. Acho que na célula, sabe? Não era só na minha mente racional. Aquilo realmente entrou em mim como um todo: corpo, mente e espírito. talvez você tenha soltado naquele momento, né, aquela parte assim racional, e aí que entrou a beleza da sensação. Pode ser que seja por aí, né? Exato. Então, naqueles 6 primeiros meses, era muito racional, era muito estudo, decoreba. Eu preciso decorar esse nome em sânscrito, né? Então, eu trouxe toda a minha bagagem, né, que eu adquiri ao longo da minha vida, né? A gente, no mundo ocidental, a gente trabalha muito com a razão, a mente, o racional, né? E livros. Então, dentro desse novo mundo que se abriu para mim, eu soltando isso foi quando eu comecei então a fazer sentido, né, aquilo que eu estava aprendendo. E aí, Cris, aí se abriu uma nova vida, sabe? Aí que eu comecei a entender o porquê daquele movimento ruim, né, que foi a morte do meu cachorro. O que aconteceu ali que ele teve, né, que se despedir de mim naquele momento, para quê? Para que eu despertasse, para que eu pudesse ter a chance de participar de um conhecimento desses, né, um conhecimento milenar que trouxe o meu autoconhecimento, para que eu conseguisse despertar, né, e fazer essa passagem da antiga Ju para a nova Ju, né? Caramba, Então, você vê que lindo esse cachorro, você amava ele demais, ele era a tua família e ele foi tão lindo para você que ele te trouxe até esse presente. Olha que maravilha, né? Cris, e para entender e aceitar isso, né? Porque a gente é tão apegado às nossas coisas, às pessoas, à nossa vida, à nossa casa, né? A mãe, o pai, o namorado, o cachorro, enfim, a gente tem apego, né? O ser humano ele é da nossa natureza, né? Principalmente em desequilíbrio. Então a gente quer ter o outro. E ali eu aprendi que não, né? Que não é necessário. É óbvio que é importante a gente ter pessoas, relações, família, mas que, na verdade, é importante a nossa autoaceitação. Né? Eu me aceito como eu sou, né? Quem eu sou, com os meus defeitos, com as minhas qualidades,
E a partir daí eu deixei a coisa acontecer. Então eu soltei, né? Olha, e veio outro. Ó, agora hoje eu tenho uma gatinha, Oh, que uma lindo! Masala. O nome não podia ser diferente, né? Masala e o Chai, o cachorrinho que estava aqui agora. Ai, que lindo! E olha que interessante, né? Quando você solta, né? Quando o universo te traz essa informação ruim, dolorosa, e em algum momento da sua vida você fala, ok, eu aceito isso, sabe? Eu permito soltar, eu deixo ir. Porque a gente não é dono de nada, né, Cris? Quanto muito da nossa própria mente, né? Que a grande maioria das vezes nem isso a gente consegue controlar. A gente não é dono de nada, né? A gente veio nessa vida para aprender, para evoluir. E as coisas que vêm até nós, a gente usufrui naquele momento, no aqui e agora. Depois as coisas se vão, se for para ser, né? Então, eu aprendi isso, eu aprendi a soltar a casa, os móveis, a roupa, o apego às coisas, né? E ao meu animalzinho, que era o meu filho, né? Eu considerava ele um filho. Claro que depois de um tempo, eu entendi, né, através do estudo, da autoaplicação também, né, que, enfim, dentro do Ayurveda, a gente aprende, eu, pelo menos no meu curso, eu aprendia mantras, a gente aprendia a fazer as limpezas, meditação. Então, vivendo isso, né, nesse dia a dia, com o nosso professor, houve essa transformação. E quando você vai vendo essas lições e você vai soltando e entendendo, aí sim a vida transforma. E ela transforma de uma forma bonita, né? Primeiro vem a dor, depois vem a aceitação e depois vem a transformação. E aí a gente olha para trás e vê, caramba, olha só quanta coisa passou, quanta coisa a gente aprende, quantas pessoas passaram na minha vida, né, ao longo desses, sei lá, 15 anos que aconteceu isso com o meu cachorro, né? 10 talvez. O tempo passa. E que lindo onde eu tô hoje, né? Já não tô mais na Austrália, também isso também foi outro desapego, porque na época eu não queria ir embora, eu queria morar lá, né? Eu finalizei o meu curso de Ayurveda e eu queria continuar para fazer o outro curso. Aí, Cris, um dia eu estava numa aula de yoga, lá na Austrália ainda, e tava todo mundo lá virado para um lado e a Juliana virado para o outro. Aí eu olhava assim, digo, opa, meu Deus, eu não estava presente, sabe? Eu estava completamente perdida na aula com o meu pensamento vagando. A professora passou por mim e disse, enjoy your confusion. Curta a sua confusão. Adorei! Imagina, professora de yoga, né? Super zen ela. E aí eu falei, caramba, realmente eu tô confusa, né? O que tá acontecendo? E na hora do Shavasana, né? Que é a última postura do yoga, né? A hora do relaxamento, que a gente deita, né? Eu comecei a chorar. E ali eu entendi, eu tive uma visão do que estava acontecendo e o porquê da minha mente estar muito vagante naquele momento. E a visão que eu tive é que eu estava voltando para o Brasil e que eu estava dizendo tchau para todo mundo, para o meu professor, para os meus colegas, para a minha vida na Austrália. E eu já tinham se passado 10 anos, né, que eu morava fora. Então eu não conseguia me imaginar voltando para o Brasil e começando do zero. Ainda mais com a Ayurveda, que eu achei que nem existisse no Brasil, né, naquela época, porque quando eu saí do Brasil, ninguém falava em Ayurveda, né? Mas ali eu senti, ali foi uma visão de que eu estava retornando e que todo aquele conhecimento que eu adquiri ao longo daquela jornada era o meu momento de viver no meu presente, aplicar na minha vida e levar adiante. Então, naquele momento, eu confesso que eu chorei, eu acho que mais pelo fato de não querer sair, de não querer largar o osso, né? Porque minha vida estava pronta lá, né? Tinha uma zona de conforto, eu tinha uma casa, eu tinha um carro, eu tinha amigos, eu tinha escola, tudo era muito fácil, né? A Austrália era incrivelmente fácil você viver lá e eu não dependia dos meus pais, né? Eu tinha minha vida que eu mesma construí, né?
Então, aquilo para mim era incrível, era maravilhoso. Até que 6 meses depois, eu vim para o Brasil. Eu vim assim, ó, um pé lá e outro cá, né? Vamos ver o que eu sinto, porque eu funciono muito assim, eu funciono com meus sentimentos. Eu cheguei lá e eu entendi que é para fazer aquele caminho, é para lá que eu vou, né? Posso montar um esquema inteiro na minha cabeça, mas se eu cheguei naquele lugar e senti, veio a minha intuição e eu senti, eu digo, bom, todo o meu plano vai por água abaixo, eu vou por aqui. Então, eu deixei mais ou menos engatilhada a minha vida lá, para caso eu ficasse no Brasil, ser fácil de fazer a transição. E aí eu acabei ficando. Aí eu vim para o Brasil, aí os meus amigos venderam meu carro, deram minhas roupas, enfim, foi tudo muito tranquilo. E essa passagem de volta para o Brasil, eu achei que eu ia ter um tipo de sofrimento, porque quando você fica muito tempo num lugar, né, no outro país, falando outra língua, outra cultura, você volta para o seu país, você sabe, né, Cris? Você já passou por isso também. É complicado no início, né? Eu me lembro que quando eu falava com as pessoas, eu tinha que explicar o que eu queria dizer, porque muitas vezes eu não sabia como era aquela palavra em português, né? Então eu falava para alguém, tipo, fala inglês para traduzir. Então no começo foi bem difícil, sabe? Voltar e começar do zero, né? Aí que eu comecei a fazer o trabalho de Ayurveda, né? Né? Bem devagarinho, assim, passinho de formiguinha, porque muita gente não conhecia, até que eu encontrei o Fernando, né, Cris? Foi quando a gente se conheceu através da escola de Ayurveda, né? E ali com o Fernando eu comecei a dar aula, né? Então a gente, né, que nem a Cris, nós viajávamos dentro do Brasil, né? Muito bacana também, né? Conhecemos muitas pessoas eu amei aquele trabalho. Vou te falar que foi muito divertido viajar o Brasil inteiro. Eu agradeço o Fernando até hoje. Caramba, muito bom. Viajamos, conhecemos tanta gente, né? Amigos comuns a gente tem agora, né, Ju? Isso. E é legal, assim, por exemplo, eu que estou aqui no Sul, né? Se eu quiser ir lá para Brasília, hoje eu tenho pessoal lá para ver, para visitar, né? Fiz amizades, pessoas assim que a gente pode contar, confiar, né? Ir na casa, se hospedar. Eu fui hospedada várias vezes em Manaus, na Bahia, sei lá, vários lugares, Campo Grande, né? O pessoal te tratava tão bem, assim, eu sou muito grata a essa comunidade aí da Escola de Ayurveda, muito grata mesmo ao Fernando. Foi muito lindo esse trabalho. E a gente, cada vez que a gente ensina, né, Ju, a gente aprende junto, né? Eu aprendo até mais que os alunos, porque a gente tem que preparar aquele material, tem que estar firme. Então, também a repetição, né? É muito, muito grandioso, assim, é muito, muito maravilhoso. Agora, uma coisa que eu ia te perguntar, porque quando eu fiquei no Brasil esses anos, inclusive até quando a gente se conheceu, 2 aninhos só, mas eu já estava há 20, eu sou mais velha que você, né? Bem mais. Eu já estava há 20 anos fora do Brasil. E aí, para mim, não foi nem a questão do idioma, Ju. Assim, o idioma até que eu sempre lembrei, sempre tive muito presente em mim, alguns amigos e tal, com a minha mãe falava muito, mas a questão cultural é absurda a diferença que é. A gente não imagina, mas quando você na Austrália, ou eu na Alemanha, por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, eu me senti muito à vontade, lógico, porque, né, eu sou brasileira, mas você sente uma diferença cultural em algumas questões do dia a dia bastante complicadas para a gente se... Trânsito. Trânsito. E assim, em questões para a gente saber se colocar, né? Eu às vezes eu era muito direta, eu sou muito direta, minha família também, meu pai é austríaco, minha mãe é brasileira, então eu sempre fui muito, já uma austríacazinha desde pequena, mas muito verdadeira, né? Muito direta, por exemplo, falo uma coisa para você agora, pá, e você entende o que eu quero falar, né? Mas tem gente que fala, Cris, não pode falar assim, vai magoar, não sei o quem. Eu digo, não, mas eu estou falando para a Ju a verdade. Alguma coisa que eu quero dizer para ela como amiga, e aí eu te falo. E ela, não, você tem que falar, você está sendo muito grossa. Eu falei, não, estou sendo verdadeira, estou sendo direta. E isso bonito quando os meus amigos falam, Cris, você tem que não sei o que lá. Eu adoro, porque eu falo, isso é verdadeiro, um amigo está lá para isso, né? Agora, o amigo que fica ali te enrolando,
falando outra coisa, eu não sei. Então, esse tipo de questão cultural, eu senti. Eu confesso que eu não me adaptei muito bem, assim, por isso que foi bom que os meninos entraram lá, porque a gente tem que saber onde a gente quer ficar, né? Todo lugar é bom, a Austrália é bom, o Brasil é bom, a Alemanha é bom, o Japão é bom. A gente só tem que saber onde está sendo bom para a gente naquele momento, né? Sim, Cris, é bem real isso. Eu também, eu não tenho background austríaco, alemão, mas eu sou assim, né? Eu sou direta também. Dentro do próprio Ayurveda, o meu professor, ele sempre dizia, uma das coisas que mais causam doença, sem nem a gente se dar conta, é levar para o lado pessoal, né? Como que você vai aceitar aquilo que a pessoa fala? O que a pessoa fala é a pessoa, não é você, né? Você tem a opção de aceitar aquilo e levar para um lado super negativo e usar os melindres, né, para fazer daquela informação algo negativo, ou você pode assumir aquilo e dizer, serviu para mim, muito obrigado, ou não serviu para mim. E tá tudo certo. Ninguém precisa brigar ou discutir ou fazer fofoca pelas costas, né? Infelizmente, sim, o Brasil ele tem isso. Ao mesmo tempo, uma coisa que me chamava a atenção na Austrália é a forma que a gente fala, que lá não se usa. E também é interessante, porque o jeito que a gente fala aqui parece grosseiro para eles, né? Então, por exemplo, quando você pede alguma coisa para sei lá, no supermercado, no garçom, tá? Para um garçom, me traz tal coisa. Oi? Oi? Como assim, né? Me traz, eu sou teu escravo. Que isso, né? Então, assim, por favor, você poderia me alcançar? Por favor, você pode me trazer? Né? Tudo tem o por favor e o obrigado. E o brasileiro, infelizmente, a gente não tem muito essa cultura, né? Me dá aqui, agora, do meu jeito, como eu quero. É bem interessante essas questões culturais. Isso é muito interessante. Você está falando que isso é uma visão, na verdade, totalmente védica, né? Se a gente for pensar assim, no yoga, essa questão da percepção, né? Então, justamente o que você falou, o empregado vai se sentir magoado se você na Austrália fala pega aí tal coisa, né? No Brasil é normal você pedir uma água assim, um garçom assim. Agora, é tudo questão de percepção. Eu estou me lembrando agora de um cartaz que tinha uma vez no meu prédio lá na Alemanha, e eu tinha uma amiga brasileira que estava me visitando. E o cartaz, ela perguntou, ela falou, o que está escrito aí? Aí eu disse, um vizinho escreveu, por favor, se vocês forem dar uma festa, sei lá, a partir das 10 avisem, uma coisa assim. E ela ficou apavorada, pensando, ai, Cris, será que foi a gente que fez barulho? Porque a gente ontem teve um jantar aí com 10 pessoas e tal. E ela ficou toda apavorada, né, de estar incomodando, de não sei o que lá. Olha só a visão do brasileiro. Aquele cartaz deixou ela preocupada que ela estava incomodando como visita. Eu vi aquele cartaz como, não, uma pessoa prática está dando um aviso para todos, e ponto. Que é um aviso ótimo, né? Acabou. E ele, provavelmente, assim, tudo normal, tudo tranquilo, mas ela levou um sofrimento para ela se sentiu... Isso! Ela sofrendo. E ela me perguntou, Cris, mas será? Eu falei, não será nada, é a regra do prédio, a gente respeita, ok. Aí quando a gente quer fazer um jantar, por exemplo, que vai às 11, a gente bota aqui, na Alemanha, a gente bota na entrada, assim, ó, a festinha vai ser até às 11, porque hoje é meu aniversário, sei lá. Aí pronto, todo mundo fica feliz. É tudo uma questão de comunicação. Comunicação, exatamente. Respeito e compreensão, e não é pessoal, aquilo não era uma bronca para ela, aquilo era um comunicado do edifício, só. Exato. Da mesma coisa na vida, né? A gente passa na vida, aí vem, você sofre com coisas que não é para você, é um comunicado. É você. Sim. A gente se acha, né? Sou eu. Isso. Tem egoísmo isso, né? O meu mestre, ele sempre dizia, não é para você, não leva para casa, deixa ali, já resolve na hora, né? Uhum. E essa comunicação, ela é importante, porque, como eu falei, né, a Jude antes do Ayurveda, porque eu era assim, Cris, é a minha cultura, eu cresci com isso,
né? A família, a escola, os vizinhos, nós somos assim. Então, eu levava tudo para o lado pessoal, inclusive as aulas, dentro da própria aula. A gente sofria muito nas nossas aulas, porque ele era um grande mestre. Ele não pedia com licença para falar. Ele estava lá dando a aula e ele explicava. E apontava o dedo e dizia, fulana de tal, observa isso que eu estou dizendo, isso é importante para você. Um dia ele disse para mim assim, eu vou te dar uma dica. You talk too much. Você fala demais. E eu, mesma coisa, eu engoli aquilo e aquilo me fez um mal, sabe? Como se fosse uma grande ofensa. Sabe, Cris, que hoje eu agradeço ele todos os dias por isso. Sim. Por quê? Porque tem coisas que não preciso falar, tem coisas que não é do meu departamento, né? Deixa que cada um resolva a sua vida. Agora, se a pessoa vem, se ela quer o meu serviço, aí eu vou falar. Aí sim. Agora, antes eu queria falar para todo mundo como é que tinha que ser, né? Não, porque o Ayurveda é isso, porque o Ayurveda é aquilo. Hoje não. Hoje não tem essa necessidade, né? E é excelente porque tem dois pontos aí muito importantes também, né? Um é a questão da energia. Quando a gente fala demais, fala coisas que não são necessariamente úteis, a gente está jogando energia fora, né? O Frolley, né, e muitos mestres falam essa questão do rejuvenescimento a partir da palavra. Então, se a gente está tendo uma conversa agora que nos interessa, que é importante, essa troca de energia, ela é positiva, ela está me enchendo de prana. Agora, se eu estou falando da vizinha, ou isso, você tem que fazer isso, aquilo outro, é pura perda de palavra, de tempo e de prana. Então, é muito interessante, até vem de novo uma coisa cultural, que muita gente, assim, a gente se explica demais, a gente se expõe demais. Então, por exemplo, às vezes você vai na polícia, sei lá, para se inscrever, vamos dizer, numa cidade nova, tá? Na Alemanha, vamos dizer Alemanha, você chega lá, qual é o teu nome? Você tem que dar teu nome. Se o cara perguntar qual é a tua idade, você dá a sua idade. Agora, hoje em dia, a gente chega e fala, olha, eu estou aqui, na verdade, é porque eu cheguei da outra cidade, aí eu tenho que... Aí vocês contam a sua vida toda, e o cara não quer saber aquilo. Nessa, você às vezes até vai entregar uma coisa que não era nem para ser falada, era legalmente, sei lá. Então, assim, é muito louco. E a gente vai falando, vai se explicando. Para quê? Cala a boca, meu nome é X, pronto, vai embora. O amigo fala, Cris, separei. Ok. Aí você fala se a pessoa quer ouvir, né? E aí vai, né? É muito interessante. Mas, Cris, eu vejo assim, ó, eu vejo isso muito visível para nós que tivemos essa oportunidade de sair do Brasil e conviver com outras culturas, né? Eu acredito que na Alemanha, você está na Alemanha agora? Agora eu estou na Espanha, eu resolvi agora pegar sol. Mas você morou na Alemanha, certo? Morei na Alemanha há 20 anos, Olha só, pois é. Então, na Alemanha é papo reto, né? Você não fica rodando e se perde até, né? Em tanta informação. É papo reto, né? Então, quando você... Isso é uma coisa que eu acho muito importante, inclusive tem tudo a ver com essa transformação que aconteceu. Se você, né, que está assistindo, tiver a oportunidade de poder sair do Brasil, faça. Né? Faz sei lá, que seja um mês fora, que você possa estudar, que você possa ter a oportunidade de conhecer outra cultura. Se puder estudar, melhor ainda, porque isso te engrandece de uma forma tão grande como ser humano, sabe? De você dar valor para os seus costumes também, né? Para a sua história, para a sua vida. Por exemplo, quando você vai para a Índia, você fala, graças a Deus, eu vivo no Brasil. Amo a Índia, maravilhoso. Nossa, quanta história legal. Já participei lá, já conheci lugares incríveis, mas assim, eu só quero voltar para casa, né? Chega uma hora que eu falo, chega de Índia. Né? Claro. Cada vez que eu vou à Índia, que eu volto, eu penso assim, ai, aleluia, chegamos na Suíça, sei lá, graças a Deus. Mas aí quando passa 2 dias, 3, eu já falo, ai, que vontade de voltar. Eu tenho uma loucura lá, né? Que a gente... A Índia realmente é um país bem difícil de falar sobre isso, né? Porque ao mesmo tempo que você quer sair de lá, você quer voltar e é um país bem diferente. Mas uma semana já dá saudade, mas aquela semana que eu chego, eu falo assim, que maravilha, ficou tudo tão leve, né? Porque lá é tudo tão louco, tão barulhento, tão sujo, que aí tudo que você vive assim, né, fica tão especial. Isso geralmente você falou quando a gente volta para o Brasil, quando a gente sai, o cheiro, né, Ju? Eu falo, nossa, cheiro!
O cheiro do Rio de Janeiro, o cheiro do aterro do Flamengo. Eu abro a janela do carro, assim, sabe, dirigindo no aterro, eu falo, uau, uau, que delícia, comer um aipim, sabe? Ai, comer um coco, comer um aipim, eu fico louca, eu confesso, eu como paçoquinha quando eu chego no Brasil. Viciada na paçoquinha. Ah, eu como paçoquinha. Então, assim, se você tiver essa oportunidade, né, de poder... Claro que não é todo mundo que tem e tá tudo bem também, né? Se você sair né, de repente sai da sua cidade, vai para outra, passa um tempo, passa um mês, isso é importante para a gente ver onde a gente está, até para a gente sair de fora da nossa vida, né, cotidiana, olhar de cima e depois você volta e você vê exatamente onde você estava. E quando você não dá esse passo, você fica ali imerso na sua rotina, na sua vida, e às vezes a vida ela tá te pedindo mudança, né, Cris? Que nem aconteceu lá do assalto lá na sua casa. Vocês poderiam ter continuado lá, né? Poderiam, mas talvez fossem viver com medo, talvez fossem viver numa zona de conforto, longe de tudo e de todos. Então, assim, tudo tem... Se o meu cachorro não tivesse passado por essa fatalidade, será que eu teria ido estudar Ayurveda? Provavelmente não. Eu não teria tido a chance de conhecer. Então, assim, tudo vem na hora certa e é importante fazer esse passo, né? Se puder sair e voltar e olhar a sua vida de fora, como se você estivesse assistindo um filme, né? O filme da Juliana. Sai e volta. Como é grande e enriquecedor isso, né? Para as pessoas. Quem não pode sair do Brasil também pode sair de casa, sabe? Às vezes morar com uma amiga, morar com um namorado, morar sozinha, isso já é um grande passo para a pessoa sair da zona de conforto. Porque eu vejo muita gente assim, moro numa casa com o papai, aí tem aqui isso, aquilo, outro. A pessoa não... A pessoa às vezes tem um potencial dentro dela que ela não vai atrás, porque aquilo ali já está mais ou menos montadinho, né? Então, assim, às vezes a pessoa pode sair de Porto Alegre para o interior, né? Agora tem coisa de pandemia, pode ir morar de repente numa comunidade com o pessoal, num grupo, sei lá, né? Isso já é tão engrandecedor, é muito. E nada é para sempre, né, Cris? Nada é para sempre, né? São fases, são aprendizados, né? Porque a gente, quando está fora da zona de conforto, a gente também dá valor quando a gente volta, né? A gente dá valor ao que a gente conquista, né? É tudo uma questão muito... É muito bom a gente se desafiar, né? A gente sabe que é a coisa mais linda que tem a gente se desafiar porque a gente dá valor ao novo e ao antigo, né? E fica tudo muito melhor, eu acho. Não, super recomendo, né? O Matheus Macedo, né? Quando ele me chama para fazer live, ele diz: Ju, eu te chamo porque para mim, é um movimento em pessoa, né? Tu é a transformação. Cada vez que eu falo contigo, tu está num lugar diferente, numa fase diferente, fazendo algo diferente. Essa sou eu, né, Cris? É o Vatinha, e é o Vá tá rolando, né? A gente lá da Chapada, agora é isso aí, muito bom. Aí, voltando ao assunto lá do Ayurveda e do Yoga, aí o que aconteceu? Quando eu voltei para o Brasil, né, que eu comecei a dar aula, eu continuei praticando o Yoga e eu tive uma necessidade de ter um curso também de formação, né? Eu fui à Índia numa segunda oportunidade, eu fiz um curso lá com o pessoal lá da Universidade de Gujará, né? A universidade lá onde o Fernando e o Matheus estudam. Legal. E eu fiz um mês de intensivo do yoga e eu peguei bem aquela parte da filosofia, né? O que é o yoga, os mantras, os pranayamas, a meditação. E aqui no Brasil, eu senti a necessidade de fazer, então, uma formação, e aí eu fiz a formação do Tantra Yoga, que aí o Tantra é bem essa parte da filosofia, né, da essência do yoga, que não é somente o exercício físico, né? Então, o yoga aqui divulgado no Ocidente, a gente conhece como os asanas, que são os exercícios físicos. Mas isso é uma pontinha do iceberg, né? Tem toda uma parte, tem toda uma ciência envolvida por trás disso, que é para a sua saúde completa. Então, o yoga e o Ayurveda, eles se completam de uma forma íntegra, aonde o Ayurveda você usa muito para a sua saúde física, né? Eu sempre falo, quando você vai num médico, por exemplo, um médico convencional, você vai tomar um remédio, ele vai te trazer
uma informação, algum remédio, sei lá, uma cirurgia, enfim. O Ayurveda, ele faz essas vias de fato, né? Ele traz informações de como você pode estar trazendo um tratamento para cura daquilo, mas não só isso. Ele vai na causa daquele problema. Então, é tão completo, né? Que você não fica somente focado no sintoma. Eu tô com dor em específico lugar, eu vou tomar um remédio para sanar a minha dor. Logo depois, a dor vai retornar. Então, o Ayurveda, ele vai na causa dessa dor. Por que causou a dor? Por que ela tá ali? E tem tudo a ver, muitas vezes, né, com a psicossomática, com as tuas emoções. Ou seja, ao longo da tua vida, tu vai trazendo emoções, tu vai trazendo, formando os teus estereótipos, né, a pessoa da qual tu diz que é a tua personalidade, que tu traz algumas questões que a gente chama de estereótipos que possam ser nocivas, tanto para ti quanto para a sociedade. Uma delas é levar para o lado pessoal, por exemplo. Né? Então, assim, da onde que vem isso? Né? Por que eu cresci com isso? Por que eu levo para o lado pessoal? Bom, aí, a partir de um tempo, vamos supor que você começa a desenvolver, sei lá, uma dor no trapézio, nas costas, no pescoço, que é muito comum, né? Hoje em dia, quem é que não tem essa parte tensa, né? Computador, celular, trabalho, enfim. Então, assim, a gente começa a ligar uma coisa com a outra. E você começa a perceber que as suas preocupações, elas te trazem uma certa tensão também. Então, claro, uma tensão emocional sem curar, sem olhar para isso, mais uma rotina de computador, né, de trabalho que você senta numa postura que não é adequada, ou um celular, enfim, várias coisas, porque o celular faz parte da nossa vida hoje, né? Ele é quase uma extensão do corpo, né? E aí a gente fica assim, né, Ju? Só fechando o chakra do coração, né? O da garganta, enfim. O Dona Vai já era, né? E ali aqui. Então, você pega toda essa visão, né, do emocional com o físico e, assim, com um remédio, sei lá, para aliviar a dor muscular. O que isso vai fazer, né? O que isso vai curar, né? Talvez uma ilusão, né, de que vai curar aquela dor naquele momento, mas aí passou o efeito do remédio, você volta de novo a ter essas mesmas dores, as mesmas questões, aí faz uma massagem. Mesma coisa. Aí a massagem, passou uma semana, eu tô bem, na semana seguinte eu volto com o mesmo problema. Então, Ayurveda, yoga, todas essas ciências milenares, elas nos trazem uma visão que chama-se holística, né? Uma visão íntegra da sua saúde. Né? Lá da tua infância, lá de quando tu era pequenininha, a psicologia da coisa, né? Aí você cresceu vivendo daquele jeito, achando que você era aquilo. E hoje você se tornou um adulto, né? E você se acha, você acha que você é aquilo. Ah, não vou mudar, isso não é para mim. Ah, é yoga, essas coisas, não, isso não é para mim. Mas para você, então, continuar na sua zona de conforto, com a sua dor, com as suas queixas, reclamando da vida. E agora eu vou fazer até um link com o que a gente está passando, que é a questão dessa pandemia, né? Tudo bem, eu não vou entrar em questões políticas, né, e científicas sobre o assunto, mas assim como o meu trabalho, né, que eu trabalho com Ayurveda, com Yoga, com desenvolvimento pessoal, né, quem sou, para onde vou, através desse olhar védico, essa pandemia, o que ela nos trouxe? Uma grande possibilidade de você enxergar exatamente aonde você está, né? Porque a vida te forçou a parar, a vida te forçou a cortar com alguns hábitos que muita gente tinha, né? Geralmente hábitos que é para fora, né, para o externo, aquele que você não permanece em casa, aquele que você tem que sair, ver pessoas, socializar, beber, fumar, comer, restaurantes, baladas, enfim, entre outras coisas, né? Cada um encaixa no que serve para você. Então, claro, se a gente for olhar o lado positivo disso, não é negativo, é positivo. É você ter essa oportunidade de você silenciar, de você voltar para dentro, de você ver aonde que você está, de você dar valor
para a sua casa, para a sua família, para onde você está. Se você está sozinho, observe-se, né? E para tentar entender o que é que a vida está te mostrando. Porque assim como um assalto, assim como a morte, né, seja de um cachorro, seja de um parente, tudo isso é dor. Uma pandemia que está matando pessoas, tudo isso traz dor. Tudo isso te faz, de alguma certa forma, a te mexer, a te sair da tua zona de conforto, a te reinventar, né, a te trazer uma outra forma de ver as coisas. E a partir disso, você então ir em busca de quem você realmente é, do seu propósito, o que você veio fazer aqui. E aí entra essa transformação que aconteceu comigo com os conhecimentos do Ayurveda e do Yoga. Porque através disso eu comecei a me autoconhecer. E essa pandemia que está acontecendo agora, né? O que está causando nas pessoas, né? Eu confesso que isso aconteceu comigo lá atrás, né? Lá no início do Ayurveda e do Yoga, que eram os meus medos, né? Fazendo uma analogia. Assim, eu já estava calejada, isso aí foi pinto, essa pandemia agora. Exato. Então, aproveitem, né, esse momento de grande transformação mundial. Não é só o teu nariz que está mudando, né? É o mundo. E eu pego muito esse conforto com o yoga, né? Com esses ensinamentos de que nada é por acaso, de que a gente veio aqui para cumprir um propósito, de evoluir, de ser um ser humano melhor, né? De poder ir atrás daquilo que você acredita. E não só você, mas o outro também, o mundo, né? O que eu posso deixar para o mundo? Que informação que eu posso trazer? O que eu posso criar que eu vou ajudar as outras pessoas também. E eu não vou pensar só no meu bolso, só no meu financeiro, só na minha saúde, né? No meu próprio umbigo. Então, é isso. Tem um porquê maior dentro disso tudo que está acontecendo, né? E essa oportunidade, então, de você se dar, de se permitir essa visão e poder fazer essa mudança, poder fazer essa transformação. Que, por mais difícil que ela seja, e ela é difícil, ela é dolorosa. Tem momentos assim que você fala, chega, vamos parar aqui, não dá mais, sabe? Vou tentar outro rumo, vou sair fora. Quanta gente se matando, quanta gente tirando a sua própria vida. E isso só está começando, né, Cris? Detalhe, isso só está começando. Então, assim, nós, como profissionais da área da saúde, que legal que você está fazendo isso, né? Que você está trazendo essas informações de várias mulheres, né? E tá vindo um médico também, né? Vem dois médicos da Índia. Dois. Olha que legal. Trazendo essa informação para as pessoas, né? O Matheus também está fazendo uma grande divulgação dentro dessa área, né? De autoconhecimento e saúde mesmo. E tá tudo nas nossas mãos, né, Cris? O conhecimento tá aí, as mídias estão aí, a informação tá aí. Não é que nem um tempo atrás que tudo era pago, era o tempo todo a gente só podia adquirir uma informação se você pagasse muito dinheiro, né? Então hoje o que falta nas pessoas é essa vontade de mudar. Eu estou com muita vontade de participar e ajudar o máximo assim que a gente pode, porque eu estou sentindo isso, né? As pessoas que têm, eu vejo pelas pessoas que têm me procurado, né? Assim, as pessoas que têm essa tendência CAFA estão extremamente deprimidas, chegando até perigo de suicídio mesmo que você falou, Sim. perigo de doenças graves. As pessoas com um desequilíbrio de vata, uma ansiedade absurda, as pessoas sem dormir, pânico, e, claro, os pitas em pânico com os negócios, né, fechando, responsabilidade, então está tendo ataque de coração, violência sexual. Eu já falei e repito aqui nessa live, se tiver meninas ou mulheres recebendo violência sexual, é totalmente grátis, o tempo inteiro quiserem me ligar, o que eu puder ajudar, você também, com certeza, né, Ju? Da mesma mulheres forma. Aí com violência sexual, precisar de ajuda, grita, pelo menos aqui entre nós duas, eu aposto que a gente junta um time aí, ajuda, né? Enfim, tipo assim, a diferença, né, é que eu não tenho equipe, assim, né? Então tem eu, tenho a Graça, tem a Vanessa, pessoas que me ajudam, assim, mas o Matheus deve ter uma equipe legal aí ajudando. Eu fico aqui meia hora descobrindo como coloco o link no YouTube, não sei, é uma loucura, né? Mas
É muito trabalho fazer esse tipo de coisa, né? E é muito trabalho do meu tempo, mas eu faço com o maior amor, né? Porque eu prefiro, em vez de ganhar um dinheiro que eu poderia estar ganhando hoje, fazendo coisas, tá aqui. Porque a gente tem que mostrar para pessoas que, né, tanto você, Ju, quanto eu, somos mulheres absolutamente normais, comuns, Normais. que sofrem, que já choraram, que já foram assaltadas, já sofreram de dores Que emocionais, choram. Não é que já chorando, choraram, né, Cris? Que choram. choram. Eu digo assim, porque hoje está tão feliz esse dia que eu nem. Mas que temos animaizinhos, maridos, namorados, namoradas, coisas que afetam a gente, né? Você vê a gente mesmo ali como se conheceu, né, Ju? Estava numa situação diferente de outros casais, né? Nós éramos 2 casais e agora somos 2 pessoas diferentes. Legal, tranquilo, tudo vai fluindo. E nós temos também problemas financeiros, emocionais. Só que qual é a diferença, né, Ju? Que a gente tenta saber as ferramentas, né? Então, assim, Sim. eu fico pensando agora, por exemplo, até na semana seguinte, quando a gente se encontrou lá do assalto, o que me salvou, Ju, foi algumas coisas, né? Claro que dentro do yoga e do Ayurveda, mas eu que sou uma pessoa extremamente estável, tenho um bom kapha, né? Eu tenho um pita legal e um bom kapha. Meu vata fez assim, ó, pum! E aí, de repente, isso nunca tinha me acontecido. Eu fiquei com insônia, eu fiquei com pânico. Eu nunca Sim. tive isso na minha vida. Eu tive pânico. Isso, claro, eram 5 homens que quase mataram a gente, obviamente. Foi um trauma, né, Cris? Um trauma. Então, assim, eu fiquei com pânico. Eu e a Camila, né, a gente teve um problema, assim, também, pessoal. As duas, a gente ficou muito complicadas, né, assim, aquilo foi muito traumatizante para a gente. E aí, eu me lembro, olha, o Jatamansi, né? Para quem não conhece, o Jatamansi é uma erva fabulosa, um calmante natural. Então, eu usei o Jatamansi, eu usei as pranayamas, assim, pranayama me salvou pranayama. Claro, uma prática de yoga. Eu também estudei Tantra Yoga, né? Kaula Yoga lá em Goa. E a Camila, ela me Goa, fazia que legal. em Goa, pô, muito Bom lugar. Morei em Goa, dentro de um hospital ayurvédico lá, fazendo esse negócio de Tantra Yoga, foi incrível, né? A gente tinha Ayurveda e Yoga, né? Aí na parte da frente do hospital funcionava o hospital, e na parte de trás eram uns 30 estrangeiros, assim, gente, muito incrível, né? Eu morei com a Camila lá e com esse pessoal, e a gente fez Tantra Yoga, né? Eu sou professora de Tantra Yoga, só que eu não pratico assim como professora, só para a minha vida pessoal. E a Camila, ela me fazia muito aqueles potes tibetanos, né, que a gente gostava muito. Então, assim, para sair desse meu pânico do assalto que eu tive, foi praticamente essas ferramentas que me salvaram, os potes tibetanos, porque os potes tibetanos alinhavam o meu chakra, né? E eu fiquei assim, ó, perdida, com medo, tinha medo de no aeroporto eu nem ia, né? Eu cancelei lá com o Fernando as aulas e tudo. Eu tinha medo de ir no supermercado, sabe? Me deu um negócio assim, um pânico. E isso nunca me aconteceu. Então, assim, eu, uma mulher extremamente organizada, bom cafa, tranquila, fiquei em pânico. E eu fiquei pensando, caramba, imagina uma mulher hoje que é vata, assim, já tem um vata gravado, numa situação de pandemia, que, por exemplo, sofre um assalto ou sofre uma violência. Caramba, uma violência sexual, né? Como a gente, poxa, passou ali um perrengue muito forte, assim, sabe, de ser amarrado e tal. Então, eu fico pensando, graças a Deus que tem essas ferramentas. Então, hoje em dia, com essas mudanças todas também de país, que eu tive que fazer agora de novo, acidente, um monte de coisa aconteceu. Cada hora eu procurava uma ferramenta. Como, por exemplo, uma ferramenta que vai ser bom agora é a visualização, o cântico de mantras. Eu fazia, pá, né? Aí a gente vai vendo. Agora, no meio da pandemia, eu estou tendo, assim, fases, né? Mas a meditação, ela é muito poderosa nesse momento para todos. Então, assim, quem tiver assim assistido essa live, que tiver perdido agora nessa pandemia, com certeza começa meditando. Começa meditando, porque aí você vai encontrar no seu silêncio algumas respostas, que é como você falou, né? A pandemia veio para mostrar quem você é, aonde você mora, com quem você mora. É isso, em primeiro lugar, porque se você olhar para sua casa e falar assim, nossa, eu detesto a minha casa, detesto meu marido, poxa, alguma coisa ali você tem que resolver, ou separar ou melhorar o relacionamento, né? Porque não dá mais para empurrar com a barriga. Não dá mais.
É isso que a pandemia veio dizer. Para de empurrar com a barriga, silencia e vê aí, olha, o que você está comendo agora? É bolo? É um bolo atrás do outro? Todo mundo comeu bolo na primeira semana, porque aquelas fotos de Instagram lá, bolo, bolo, bolo. Agora chega de tanto bolo, agora chega de tanto álcool, agora chega de tanta briga em casa, né? Então vamos avaliar. Isso é o momento mais precioso dos últimos séculos, assim, eu estou muito encantada verdade. com essa oportunidade. Quando a gente ia imaginar, Ju, que o mundo ia parar? Quando? Exato. E precisava, né, Cris? Precisava. Então, assim, Mas a gente não imagina mesmo. E é muito interessante você colocar isso, assim, né? Porque você vê, não só as mudanças externas do país, como a gente tem que ver, assim, o que está acontecendo com a gente. E a verdade é que a gente não para, né? Trabalha pra caramba, faz isso, faz aquilo, e agora na pandemia você tem que ficar trancadinho em casa. Foi uma revolução para muitas pessoas pensarem se elas gostam delas próprias, né? Isso é um desafio para muitas. Sim. Eu, nessa pandemia, me apaixonei por mim. Eu falei, ai, adoro. Olha, eu confesso que eu tive vários momentos assim, eu me amo, me odeio, me amo, me odeio. Tive, Cris, nossa, vários momentos assim, e agora o que eu vou fazer? Mas era aí que acontece? Como a gente estava conversando, né, antes da live, eu fui para o interior, então eu tive a oportunidade de estar no meio do mato, assim, né, fazer trilha. Então, quando eu começava assim, eu tinha que sair. E aí eu ia fazer as minhas trilhas, a natureza me salvou, né? Agora, o problema era quando passava uma semana inteira chovendo, um frio, e aí eu ficava trancada em casa. Aí aquilo ali realmente mexia comigo. Então, tu tem que estar sempre se reinventando, né? Se reinventando, lendo um livro, né? Dormindo, às vezes você precisa também parar. Também tem os opostos, né? Tem gente que é tão ativa, que está sempre procurando algo para fazer, que é necessário parar, né? Pegar um dia e tirar o dia de folga de tudo, de comida, de TV, de celular, de tudo, né? Botar o sono em dia, né? Então a gente tem que estar sempre se autoconhecendo. O que eu preciso, o que o meu corpo está pedindo nesse momento, como que eu faço para acalmar a minha mente, porque se a minha mente não está calma, o meu corpo vai padecer, né? Ele vai pagar pelo que a minha mente está trazendo. Então é o tempo todo essa auto-observação, né? Hoje a minha mente está super ansiosa, eu tô nervosa, eu tenho que tomar decisão, o que eu vou fazer? Para, toma um banho, esfria a cabeça, né? Deita um pouco, descansa, medita, ouve uma música clássica, um mantra, né? Faz alguma coisa para tentar trazer um pouco de calma. Pranayamas, exercícios de respiração, né? Para acalmar o coração, conta até 10. Existem inúmeras coisas a ser feitas que a gente pode usar fácil, não precisa de um terapeuta para fazer, né? Você faz sozinha, mas tem que fazer para ajudar. E o contrário também, né, Cris? Tem gente que também tá com muita depressão, né? Não quer sair de casa, tá com medo. E aí também tem que ter um pouquinho de esforço, né? Tem que querer fazer um movimento, né? Às vezes, muitas vezes, buscar ajuda. Hoje tem tantas formas de você receber ajuda, né? De tantas formas. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa, sim, se unir, buscar ajuda, principalmente nós mulheres, né, que às vezes não quer ir no profissional porque é homem, porque tem medo, porque sofreu abuso. Então, sim, com certeza, eu também estou super disposta, se alguém precisar, sabe, conversar, saber o que fazer nesse caso, mas não fiquem caladas, não tenham medo, porque agora é o momento, sabe, que as máscaras estão caindo, que a gente precisa tomar a nossa força, o nosso poder, né, de mulher, nosso poder feminino, que nós temos um grande poder, Cris. A gente pode gerar vida, que é poder maior do que esse, né? Então, retomar o nosso poder, que nos foi tirado em algum momento, né? E hoje a gente está tendo essa oportunidade de lembrar de quem a gente é e assumir esse poder que a gente tem. E que a gente, sim, pode fazer o que a gente quiser. A gente pode ser quem a gente quer, sabe? É só uma questão de você se alinhar, de você lembrar, de você ir em busca disso, né? E não ficar parado, com medo.
Absolutamente, isso você comentou uma coisa, nós, esse poder da mulher, né? Então é muito interessante, né? Eu tenho observado muito assim, eu não tenho visto muita notícia e tudo isso, porque deixa a gente muito ansioso, mas vendo assim mais ou menos uma situação pelo ponto de vista da sociedade, né? Por exemplo, o que tem acontecido aqui na Europa? Por isso que eu toquei esse ponto da violência sexual, que está sendo gravíssimo, né? Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Então não só isso, um outro ponto interessante que a gente tem que estar alerta e que a gente tem que ajudar as mulheres a ficarem alertas é o seguinte: muita gente está fazendo home office, né? Então, assim, por exemplo, o marido trabalhava fora, a mulher também, de repente está marido, mulher e crianças em casa. E aí o marido se acha, né, no direito de ficar ali fazendo o trabalho dele, porque logicamente é mais importante do que o dela, né? E ela, além de ter que trabalhar tanto quanto ele, ainda é obrigada a lavar roupa, fazer comida e cuidar das crianças. Então, assim, existe Sim. esse lado super machista que muitas mulheres não se dão conta. Eu, como uma boa esposa, eu tenho que fazer isso tudo, né? Não, gente, tem que acordar, né? E tem que ter uma coisa de colaborar e de modificar um pouco agora Isso. dentro de casa. Então, por exemplo, se você tem um filho adolescente, bota o menino ali para lavar roupa, ué. Ele lava a roupa, o marido lava a louça e você faz aí, corta a cenoura, sei lá, entendeu? Mas cada um faz alguma coisa. Agora, está acontecendo muito um movimento aqui das mulheres, que elas estão esgotadas. Então, assim, as mulheres estão esgotadas. Que lindo esse gatinho, meu Deus. Uhum. Elas estão esgotadas de trabalhar e de cuidar da casa e da aflição, né? Claro, ainda por cima Sim. financeira e emocional que está todo mundo tendo agora. Então, assim, é importante a gente ficar atento que nós temos que deixar bem claro dentro das nossas casas que todo mundo ali agora tem que cooperar. Todo mundo tem que cooperar, né? Então, assim, isso é um ponto, parece simples, mas muitas mulheres não estão se dando conta e estão adoecendo, Sim. porque elas estão Exato, sobrecarregadas, sobrecarregadas. exato, Né? E exato. aí, claro, sem contar essa questão da violência sexual, eu tenho que ser uma boa esposa, não sei o que, eu tenho que ser uma boa, sei lá. Não, você diz sim ou não o que você quiser, entendeu? E aí Exato. tem que ter isso, né? Então, É, é importante as exato. pessoas pensarem. Preservar o seu corpo, preservar as suas emoções, né? Porque tem muita gente que faz por obrigação, né? Por Absolutamente. achar que esse é o papel da mulher. E não é. Não E é, não é mesmo. o papel do casal é dizer quem quer no momento, se quer e se não quer, né? Inclusive, isso desde o ponto de vista ayurvédico, né? Muito interessante que até uma mulher assim, mais vata, né? Tem mais resguardo ou mais dificuldade de ter assim uma atividade sexual, ou um homem vata, né? Uma atividade sexual Uhum. extremamente diária, muitas vezes aquela coisa que o Kapha já tem mais, né? Por exemplo. Então, muitas mulheres, muitos casais, assim, às vezes tem e você, sem essa informação, você fica ali, né, praticamente se esforçando para superar É. uma coisa que às vezes nem é necessário, né? Tem que ter uma conversa ali, né? É bem importante falar, Cris, sobre essa questão da nossa cultura, né? De achar que a gente precisa melhorar a nossa performance sexual para manter o casamento. E É, isso é uma grande mentira, isso é uma grande. É, é, é não entender exatamente onde se está, né? Porque, imagina, o casal. É, para a mulher sentir essa atração que o homem tanto quer, é necessário muito da parte dele também, né? A forma que ele trata ela, a forma que eles conversam, né? Ele admirá-la, né? Pelas coisas que ela faz e, claro, vice-versa, né? Então é mútuo. Apesar de o homem ter hormônios diferentes que a mulher, o homem precisa dela para fazer isso, né? Ao mesmo tempo que a mulher também precisa de outras finalidades do homem, né? Não só sexual, mas o carinho, o respeito, principalmente, né? O ajudar nas tarefas de casa, a conversa, a comunicação, né? O que está acontecendo entre o casal? Como é que os dois estão? Eles se respeitam, né? Existe esse respeito mútuo. Então, eu super aconselho as pessoas. Eu acho que todo mundo, acho que deveria ser obrigatório a psicoterapia, sabe, para as pessoas. Isso a gente devia ter nas escolas, devia ter em centros grátis, né, para a população, porque isso tudo traz muitos problemas psicológicos que se desencadeiam depois de uma doença física, né?
Então, como é importante essa informação, ter esse conhecimento e saber que, primeiro, você não está sozinha, se você quiser. Se você quiser, você tem horrores de pessoas que podem ajudar, né, a conversar, a trabalhar essas questões, ajudar a se entender. Como que você vai se relacionar com uma pessoa, né, dentro de casa que, teoricamente, você deveria ter intimidade, né, e poder ser você, e daí, nesses momentos, você acaba não conseguindo fazer isso por medo, né, porque, sei lá, ameaça. Então, é bem importante trazer essa informação. Tem essa parte aí que você falou, ameaça, né? Que é uma palavra que a gente vê que existe, né? Ameaça, mas tem uma coisa mais sutil também, que tem muitas mulheres que não chegam nem a pensar que isso pode ser alguma coisa errada, né? Ou estranha, elas simplesmente acham que tem que cumprir aquele papel, não só como esposa, no sentido de sexualmente de fazer o que o marido quer, a hora que ele quer, mas também como mãe, né? E aí existe a mãe e o filho, até filhas também. Aí a mãe vira aquela praticamente tipo assim, a funcionária da casa, né, tadinha, a funcionária da casa para os marmanjos de 18 anos, filho grande, 16, e tem que trabalhar agora na pandemia, limpar a casa, aguentar aquela loucura toda. Então, assim, isso está sobrecarregando as mulheres por uma questão cultural, mas também machista. Machista. A própria filha acha que a minha mãe lava aqui minha calça e joga lá, né? A própria filha acha, o filho com certeza, o filho joga lá. Assim, muitas famílias eu vejo isso e é chocante ver. Então, isso pode trazer pode trazer depois uma questão muito grave agora a longo prazo. Se você ficava em casa só no final de semana e agora você está de segunda a segunda convivendo com esse estresse, e aí é a hora da gente rever essa questão do Dharma, né? Então, assim, aquilo que você está fazendo, a família, o teu propósito, você tem que ver tudo isso, mas também tem que ver em conjunto ali, né? Tem que ver, arrumar, agora é a hora de arrumar a casa. Se você mora sozinha, arruma a sua casa sozinha, teu coração. Se você mora com um marido, arruma esse relacionamento. Se você tem família, educa essas crianças. E buscar ajuda também, né, Cris? Buscar é importante buscar ajuda. Busca ajuda porque, às vezes, a gente não quer gastar ou acha que não é necessário, não precisa, eu consigo resolver sozinho. E quantos anos se passam e você continua na mesma? E até pior, muitas vezes. Então, eu acho que buscar ajuda é normal, é saudável. E todo mundo deveria, de alguma certa forma, poder trabalhar as suas questões, né? Trazendo um profissional que possa olhar, né, de fora, né, com uma outra visão. Buscar ajuda é fundamental, assim, eu simplesmente, não só no Ayurveda, no Yoga, isso logicamente eu aconselho assim, fortemente, mas assim, buscar todo tipo de ajuda psicológica, amigas, o que for, porque, por exemplo, muita gente agora também tem outro problema, né, Ju, tá bebendo muito em casa, muita gente, então assim, buscar ajuda de um profissional que fale sobre o álcool, que fale sobre a comida excessiva, ou sobre a solidão. Muita gente está tendo velhos, né, pessoas sozinhas em casa estão com medo de sair para comprar uma coisa e pegar o vírus. Ou seja, tem muitos problemas que já existiam que agora estão agravados. Então, a gente tem que pedir ajuda. E não é vergonha nenhuma ligar para um profissional e dizer, olha, eu estou bebendo demais, ou eu estou comendo demais, ou eu estou com medo de ficar sozinha. Tudo bem, que eu tenho uma vez eu vi acompanhei uns processos de uma médica que faz uma coisa maravilhosa sobre separação consciente, né? Tipo assim, casais que se separam, ela acompanha os casais. Eu achei incrível esse trabalho. Eu queria limpar toda a questão da separação de maneira direitinho. E ela falou o seguinte: as pessoas têm mania de dizer assim, né, Ju? O tempo cura. Não se você não fizer nada. O tempo cura? Sim, ele vai melhorar, vai amenizar. Ameniza. Porém, é que nem quebra uma perna. O tempo cura? Cura, mas aí você vai ficar manco, né? Vai ficar manco. Tipo assim, se você não correr no médico, não colocar ali um negócio certo, aquele osso, sei lá, vai ficar em outro lugar, né? Você vai até talvez andar mais ou menos, mas mesma coisa o coração, mesma coisa o relacionamento. Aí o tempo cura, vai melhorar, mas a gente tem que procurar um terapeuta para conversar, um psicólogo ou um terapeuta ayurveda para tomar o jatamansi lá na hora, né? Sei lá, fazer um negócio que te ajude
E aí o tempo vai curar, mas você ativo, porque o Ayurveda é isso, né? Não é um terapeuta que fala e você fica ouvindo. O Ayurveda é lindo por isso, porque você é ativo, né? Você faz junto, você participa da sua cura. É um processo de autoconhecimento, de autocura. Isso. Você olha para dentro e você fala: eu vou praticar a minha asana, eu vou praticar a minha alimentação, eu vou praticar o meu perdão, e é você que se cura. A gente veio aqui para essa libertação, né? O moksha e tal. Então, se a gente ficar ali esperando que os outros façam para a gente, so sorry, nada vai acontecer. O tempo vai passar, às vezes você pode olhar para trás e dizer o que eu fiz da minha vida, né? Então, o negócio é tomar consciência. É verdade. A Patrícia está até falando aqui, ó, principalmente os adolescentes com pânico. Olha só, é verdade. Isso aí tá. Eu não tenho filho adolescente, mas eu posso imaginar. Sim. Posso imaginar que realmente esteja. Mas assim, ó, muitas questões de adolescentes e crianças com problemas, principalmente psicológicos, vêm da onde? Vem de dentro de casa, né? Então, assim, é importante botar uma criança num tratamento, com certeza, mas é importante os pais participarem também, porque a criança, ela vem ao mundo sã, né? Ela vem ao mundo normal. E aqui, depois que a gente entra aqui nessa bagunça, aí a gente começa a ter os problemas, né? Agora você é um bebê, você é uma criança, você cresce num meio familiar, onde só existe briga, guerra, disputa, traição, né? Pancadaria. Como que essa criança vai sobreviver ilesa disso? Então, se a gente for parar para analisar, agora, essa é a parte que eu amo, né? Eu adoro essa parte da psique. Então, hoje eu uno, eu faço uma fusão, né, de Ayurveda, Yoga e psicoterapia. Eu realmente sou fascinada por essa área. Então, assim, onde é que vem, da onde que vem os problemas? E aí, claro, você vai conversar com os pais, você vai ouvir as mesmas coisas. Ah, porque os meus pais fizeram isso comigo, porque os meus avós, porque os meus tataravós. E isso vai passando de ancestralidade até os dias de hoje. Né? Então, sim, e detalhe, a criança não tem entendimento suficiente, ela não é uma adulta, ela não está formada ainda para saber, né, os passos que ela mesma deve tomar. Então, por exemplo, as crianças que tomam Ritalina na escola, eu me lembro de uma aluna nossa do Ayurveda, ela dizia que ela começou a dar Brahmi para o filho dela, que tinha problemas de TDAH, hiperatividade, né? Uhum. A criança tomava Ritalina, prescrição médica, a escola pediu para que tivesse uma orientação médica, e ela, fazendo o Ayurveda, ela começou a dar Brahmi para a criança. Uhum. E a criança melhorou muito em pouco tempo. E as pessoas perguntavam, o que aconteceu com o fulano? E ela dizia, eu estou dando uma erva para ele, que chama Brahmi, é uma erva do Ayurveda. Disse que as professoras não acreditavam que ela devia estar dando um outro tipo de medicamento mais forte do que uma erva. Então, assim, você trata com saúde, com natureza, né? E a nossa sociedade não crê nisso, não acredita, porque a gente aprendeu que a gente tem que tomar remédio para curar questões da mente, né? E não é. O Ayurveda tem inúmeras terapias com óleo que a gente usa, né, Cris? Shirodhara, Shirupichu, várias massagem, própria... Eu ia falar para você agora, eu tenho orientado bastante, né, contra pânico, assim, algumas pacientes, porque, claro, o Shirodhara agora, primeiro, muita gente está sem dinheiro para ir fazer, outras pessoas também, claro, estão com dificuldade de encontrar um terapeuta que esteja atendendo agora, né, na pandemia. Então, assim, eu tenho ensinado o Shirupichu para alguns pacientes, né? Então, o Shirupichu, gente, para quem não sabe, é uma terapia maravilhosa, que é um anticalmante, assim, para acalmar, né? Fabuloso, que você pega um pano, uma coisa assim, pega um pano de prato, coloca, faz um buraco aqui e o óleo fica caindo aqui na cabeça. Então, assim, é muito fácil de fazer, você pode fazer com sua filha, com seu marido, ou alguém da sua casa, o vizinho, o que for, e é muito eficiente. Então, assim, o Ayurveda, o que eu acho lindo agora é que tem, assim, o Brahmi, Jatamansi, mas também a gente pode fazer chás em casa, calmantes, que a própria camomila, enfim, tem muita coisa que a gente faz com autooleação. A autooleação agora eu recomendo muito, né? Porque tá dando aquela capa, tá dando aquela calma. É gostoso, né, Cris? Nossa, eu tô fazendo todo dia, minha. Eu é amo. muito gostoso. Faz aquela... Pele.
aquela pele fica delícia. E você sabe que eu sou apaixonada pela pele, né? Então, assim, tem muitos tratamentos externos, né, que a gente pode fazer agora, que eu tenho aconselhado os meus pacientes e os meus alunos lá do Beleza Absoluta, tipo assim, tratamentos com mamão, tratamentos com manga, tratamentos com óleo, tratamentos com coco. Outro dia me ligou, eu tô desesperada, tô com raiva. Eu falei, bota isso, aquilo. Aí você vai, sabe, aquilo. Eu faço esses tratamentos de pele todo, não é porque eu sou viciada no negócio de beauty, não tô nem aí, né? Eu sou muito relax com isso. É porque eu acredito no poder da cura pelos procedimentos externos, que comigo funcionou de maneira muito poderosa. Isso. E eu, então, assim, eu fiquei fascinada e aprendi, agora eu sou a louca, né? Conheço todos os procedimentos, adoro e tal, então todas as frutas, todos os óleos, tudo e tal. Então, assim, as pessoas que me procuram agora com ataque de pânico, eu dou uma série de tratamentos externos, né, para ela se acalmar, uma espécie de óleos, as massagens diárias, tudo isso é muito simples. Escalda-pés, dá para fazer em casa, tão fácil. Vaporização, né, cara? Que delícia! E coisas assim que você vai fazendo para tirar muco, para tirar, né? Depende do pessoal que está comendo bolo aí faz vaporização, aí o outro tal. Então, assim, é muito interessante como que o Ayurveda é simples, né? E em casa, com remedinhos da cozinha, você pode ficar tão saudável, né? Então, isso que é maravilhoso. Você pode, não é nem vou dizer a palavra saudável, é meio complicada, né? Mas você pode se curar ali no teu pânico. Pedir um socorro, né? Vamos dizer assim. É muito legal por isso. Sim. Maravilhoso. Cris, eu tenho um compromisso. Eu não sei se tem algumas perguntas que de repente a gente poderia responder. Eu preciso sair daqui a pouquinho. Vamos fechar, já tá? A gente já está aqui 1h30. Gente, quem quiser fazer uma pergunta aí, pode fazer. Então, aqui eu acho que tem mais a Patrícia, né, que falou, achou interessante a sua história. E ela está falando aqui que conheceu uma pessoa também que se separou do marido, que o cãozinho fugiu no mesmo dia, né? Os animais são muito inteligentes, né? Sim, incrível isso, né? Eles têm, até mesmo doenças dos nossos cãezinhos e gatinhos, né? Os nossos pets. É muito importante dar uma olhada nisso. Procura no Google, sabe? Tem vários terapeutas de animais que às vezes a gente acha que o bichinho é o problema, né? O bichinho tá doente, mas que eles pegam da gente, né? As nossas emoções eles sentem, o gatinho tá sempre transmutando a nossa energia negativa. Então, isso é muito legal, é um outro mundo também, que é bem importante as pessoas conhecerem, né? Porque hoje em dia muita gente tem animalzinho em casa, né? Então, é que nem criança, é a mesma coisa, né? Claro, muda um pouquinho, mas... Eu vou te falar, só para fechar, lembra daquele gatinho branco que tinha lá na Chapada, quando você foi me visitar, um gatinho? Sim. Então, aquilo eu vou te falar, de tudo que ficou no Brasil, assim, a que eu sinto mais saudade é daquele animal. Tudo. Aquele animal, ele me tocou mesmo do fundo do coração. Não sinto saudade da casa, do relacionamento, nem de nada. Tudo foi ótimo, tudo acabou como tivesse que acabar, tudo perfeito. Mas aquele bichinho, às vezes eu olho e falo, aquele ali eu queria que tivesse continuado, enfim. Então é isso. Olha, eu acho que o pessoal não está escrevendo nenhuma pergunta, então acho que todo mundo ficou aqui só realmente hoje curtindo a aula, a conversa, né, que a gente teve. E aí, Ju, você fica à vontade para a gente quiser um dia fazer alguma outra coisa, a gente falar sobre uma aula. Eu estou sempre aberta agora que a gente tem mais tempo online, né? Fica à vontade para me chamar ou para a gente se encontrar aqui. Estamos sempre abertos aí. Obrigada, Cris, que legal. Muito obrigada, agradeço. E com certeza. Se quiser um dia dar uma aula lá para as minhas meninas lá do Beleza Absoluta ou da Ayurveda para Mulheres, né? Que o curso vai também ter um curso. Eu quero, né? Com certeza. Aí você dá uma aula de alguma terapia, alguma coisa assim, eu te chamo fechado, a gente pode marcar. Já me chama, então, que já marcamos essa aula. Vamos fazer. Então, vamos marcar para o curso da Ayurveda das Mulheres, que as meninas do Beleza já receberam tanta aula que elas não estão dando conta. Elas falam, você está deu 200 horas. Eu falei, caramba, então eu vou deixar elas lá respirando, porque eu dei dever de casa para elas, né? Então elas têm que fazer um monte de coisa. Ai, que difícil esse dever de casa, Cris. Vou ter que fazer uma máscara para minha pele, que difícil. Eu só dou dever de casa maravilhoso. Elas têm que se cuidar, se tratar, tirar pânico. A outra é contra a menopausa, é só coisa boa. Então elas ficam lá, elas estão muito ocupadas.
Mas então vamos marcar para uma aula fechada para quando abrir essa turma, que semana que vem vai abrir. A gente marca daqui umas 2 ou 3 semanas uma aula. Você dá uma aula de alguma terapia, alguma coisa que elas possam fazer em casa, sei lá. Perfeito. Legal. Então tá. Fechou. Então, muito obrigada. A Patrícia está aqui, está agradecendo, a Camila, Patrícia Camacho, Camila Faria, o pessoal aí. Eu não consigo ver, né? Eu não tô eu não tô no YouTube, né? Eu tô no Zoom contigo, então eu não consegui ver ninguém, né? Mas eu sei, eu tenho também, tenho umas clientes, tenho o pessoal que está assistindo também. Então, um beijo para vocês, obrigada por me assistirem, assistir a Cris. O link fica uns dias no YouTube ainda, e ontem, por exemplo, sei lá, tem muita gente vendo, entrou umas 500 pessoas, 600 pessoas vendo ontem, o vídeo de ontem. Que bacana, Cris, depois, que bacana. Então, assim, nós já temos mais de 1.000 inscritos, assim, então o pessoal está entrando, e aí depois eles vão ver essa conversa, aí já ficam, sabe, se quiser deixar aí seu contato, seu Instagram, alguma coisa para o pessoal te procurar, claro. pode. Né? Era Ju, o teu Instagram era Ju Barradas _. Tô lá no Instagram. E ali também tem meu contato, é só conversar no direct ali, né? É verdade, é Ju Barradas no Instagram, ela tá lá, né? Claro, aquele dia da propaganda eu coloquei ali, quem quiser entrar em contato com ela. Porto Alegre, isso. Muito aluna de Curitiba, de Porto Alegre, de Santa Catarina, da região do Sul, aí tem muita gente agora do cursos online, né, que eu estou fazendo, que estão aí. Coisa boa, né? Difundindo esse conhecimento maravilhoso. Que show. Poxa, Ju, então um prazer passar aqui minha tarde com você. Muito obrigada. Obrigada a você. Um beijão para todo mundo aí. Agora eu vou pro dentista. Caramba, joia. Então se cuida. Um beijo, querida. Bom dia para você. Valeu, lindona. Beijo nesse gatinho lindo. Ah, daqui ela, ó, só no colinho. Oh, amor, que lindinha. Tchau, querida. Fica bem, hein? A gente tchau. vai falando. Tchau. Valeu, você também.